A 10ª parte das rendas consagrada ao Senhor. Várias nações da antiguidade separavam para os deuses certa proporção dos produtos de indústrias ou dos despojos da guerra. Os lídios ofereciam a 10ª parte das presas. Heródoto, A1, 89. Os fenícios e os cartagineses enviavam anualmente a Hércules a 10ª parte de suas rendas. Estes dízimos eram regulares ou ocasionais, voluntários ou ordenados por lei. Os egípcios deviam contribuir com a 5ª parte das colheitas para Faraó. Gênesis 47, 24. Antes do governo de José no Egito, e mesmo antes da existência dos faraós, Abraão, ao regressar da vitória alcançada sobre os reis confederados, deu a Melquisedeque, rei de Saiem e sacerdote de Deus, o dízimo de tudo que possuía, dos despojos da vitória. Jacó prometeu oferecer ao Senhor o dízimo de todas as coisas que lhe concedesse. A lei mosaica mandava separar o dízimo dos frutos e dos gados para o Senhor. Não era obrigatório pagar em espécie o dízimo dos grãos ou dos frutos. Poderiam ser remidos, pagando mais 1/5 do seu valor no mercado. Mas os dízimos do gado e dos rebanhos não podiam ser remidos. De todos os dízimos, de vacas, ovelhas e cabras, que passavam debaixo do cajado do pastor, seria consagrado ao Senhor. Não se escolhia bom nem mau, nem se trocava por outro, nem se podia remir. O dízimo dos grãos contava-se depois de limpos na eira. Os dízimos das vinhas contavam-se depois de espremidas no lagar, e dos olivais, depois de convertidos em azeite. É o que diz lá em Números 18, 27. Todos estes dízimos deveriam ser postos nas mãos dos levitas, em posse pelo ministério em que eles serviam no tabernáculo do concerto e como recompensa compensadora por não terem parte na herança da terra. Ordenava a lei que os levitas dessem ao Senhor o dízimo dos dízimos recebidos do povo de Israel, podendo livremente utilizar-se do que restava, como preço do serviço que faziam no tabernáculo. Nas vésperas de entrarem na terra de Canaã, onde os israelitas se estabeleceriam em lugares distantes do santuário, era preciso insistir para que o povo trouxesse tudo o que a lei prescrevia sobre sacrifícios, ofertas voluntárias e os dízimos. Não poderiam comer em suas casas o dízimo do trigo, do vinho e do azeite, nem o primogênito das vacas, nem de coisa que tenha feito voto, senão diante do Senhor. Deveriam dizimar o trigo, o vinho, o azeite, os primogênitos das vacas e das ovelhas, e comer tudo na presença do Senhor. Se, porém, a distância não lhes permitisse chegar até o santuário, poderiam vender tudo, reduzindo-o a dinheiro para ser levado ao lugar que o Senhor escolhesse, e com esse mesmo dinheiro comprar tudo que fosse de seu gosto e comê-lo diante do Senhor. De 3 em 3 anos, deveriam separar outro dízimo que seria conservado em casa para benefício do levita, do estrangeiro, da viúva e do órfão que estivessem dentro de suas portas. Depois de ter dado o dízimo de todos os frutos, no 3º ano, todo israelita deveria dar o dízimo ao levita, ao estrangeiro, ao órfão e à viúva para o comerem dentro de suas portas. Havia 2 dízimos de 3 em 3 anos, antes do ano sabático, em que não havia dízimos a pagar. Não existia inconsistência entre estas leis, como dizem alguns intérpretes. Os israelitas levavam os dízimos para o santuário, não só durante a peregrinação pelo deserto, como depois de se estabelecerem na terra de Canaã. Uma parte era comida pelo ofertante e pelos levitas em banquete eucarístico, e o restante pertencia exclusivamente para os levitas. Esta lei foi levemente modificada antes da entrada e estabelecimento na terra prometida, de acordo com as distâncias em que se estabeleciam os levitas e os lavradores das terras. De 3 em 3 anos deveriam armazenar os dízimos nas cidades onde moravam. Ficavam dispensados do banquete eucarístico. Punham os dízimos à disposição dos levitas e de outras pessoas a que se destinavam, e faziam solenes protestos diante do Senhor de não haverem olvidado seus preceitos. Tais protestos na presença do Senhor poderiam ser feitos na cidade ou no santuário por ocasião de assistirem a alguma das festas anuais. Dizem alguns críticos que o Deuteronômio apresenta 2 feições que lhes são peculiares.
ordena os dízimos só para os vegetais que deveriam ser comidos diante do altar em companhia dos levitas. Se o Deuteronômio difere da lei levítica e do livro de Números nestes pontos, é por causa da modificação havida 40 anos depois das primeiras promulgações, em circunstâncias diferentes. Posteriormente, mesmo no tempo em que a legislação levítica estava em pleno vigor, o dízimo dos vegetais é muitas vezes mencionado independente de outros. Tornou-se mais proeminente quando a agricultura e a horticultura constituíram a indústria principal do povo. Seria muito natural, mesmo no caso de ainda não haver banquete eucarístico, que Moisés só o instituísse por ocasião dos dízimos e das primícias, porque o ofertante frequentemente vinha de lugares distantes e naturalmente exigia que ao menos tivesse uma refeição no santuário antes de voltar para sua casa. Ainda mais a omissão de tudo isto, no livro de Levítico e de Números, pode ter explicação em que a festa era considerada como existente desde tempos imemoriais em relação com certos sacrifícios e oferendas, e que o dízimo sobre produtos de agricultura e de horticultura só os menciona o livro de Deuteronômio, porque entre os dízimos que havia entre eles, só um é que era comido no santuário. E a lei a que nos referimos trata de banquete eucarístico. Outra interpretação das leis do dízimo requer detido exame. Não poucos doutores são de opinião que a contribuição de 1/5 para Faraó que os israelitas pagavam no Egito se perpetuou na lei mosaica como tributo a ser pago a Jeová. O primeiro destinado para os levitas e o segundo para o santuário, mas no terceiro ano era para os levitas em adição para os dízimos que lhes eram destinados. Alguns intérpretes são de parecer que havia 3 dízimos. Consideravam o dízimo do terceiro ano como adicional para outros 2. Esta opinião vem desde os tempos de Joséfo, mas é desnecessária, visto que era essa a intenção da lei original, cumprida com a contribuição de um só dízimo. Em tempos de enfraquecimento religioso, o povo negligenciou a lei do dízimo. Ezequias julgou necessário fazê-la efetiva e o profeta Malaquias viu-se obrigado a repreender o povo, acusando-o de roubar a Deus nos dízimos e nas primícias. A resposta do povo para apelos do rei Ezequias foi tão ampla e cordial que ele teve de mandar fazer armazéns para recolher as ofertas do povo. O segundo templo também tinha quartos destinados a guardar os dízimos. Os levitas, sob a direção de um sacerdote, recolhiam os dízimos nas cidades e os mandavam para o santuário. O pagamento dos dízimos continuou, porém no tempo de Cristo havia sofrido algumas alterações. O dízimo era enviado para os sacerdotes e por eles coletado. Posteriormente, os sacerdotes eram prejudicados pela cupidez dos sumos sacerdotes, que à força se apoderavam dos dízimos. O dízimo nas igrejas contemporâneas é frequentemente apresentado como uma prática de fé e compromisso com a comunidade religiosa. Tradicionalmente, o dízimo é entendido como a doação de 10% da renda de um indivíduo para a igreja, embora essa porcentagem possa variar conforme a interpretação ou a tradição de cada denominação. Nas pregações modernas, o dízimo pode ser abordado de diferentes maneiras. Muitas igrejas ensinam que o dízimo é um mandamento bíblico, uma forma de obedecer a Deus e honrar seus ensinamentos. Algumas pregações enfatizam que o dízimo é um investimento no reino de Deus, com a promessa de que Deus abençoará o doador por sua fidelidade e generosidade. O dízimo é apresentado como essencial para sustentar as atividades da igreja, incluindo cultos, obras de caridade, missões e manutenção da estrutura física. Em algumas igrejas, o ato de dizimar é visto como um exercício de fé, demonstrando confiança em Deus para prover as necessidades mesmo após dar parte da renda. O dízimo é também ensinado como uma prática que cultiva um coração generoso e altruísta, ajudando a igreja a cuidar dos necessitados. Em certos contextos, o dízimo pode ser um tema controverso, especialmente quando associado a promessas de prosperidade ou quando a transparência financeira da igreja é questionada. É importante notar que a percepção do dízimo pode variar amplamente entre diferentes congregações e culturas. Enquanto algumas igrejas mantêm uma abordagem tradicional, outras podem adaptar o conceito de dízimo para se alinhar com as necessidades e expectativas de suas comunidades. Em todos os casos, o dízimo é geralmente apresentado como uma parte importante da vida espiritual e comunitária dentro da igreja. Porém, é bom deixar claro que o ato de dizimar é extremamente particular, e isso se refere à experiência individual de cada pessoa. O ato de fazer cobranças,
listas de devedores, exposição pública ou qualquer ato que venha a se tornar uma imposição espiritual ou religiosa, foge completamente dos princípios descritos na Bíblia e vai contra a essência fundamental descrita em Malaquias 3:10. Cabe a cada um, dentro do relacionamento íntimo com Deus, decidir ser ou não dizimista, sem qualquer desmérito ou suposições de relação espiritual impostas por qualquer que seja. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois fazei prova de mim nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal, até que não haja lugar suficiente para a recolherdes. E por causa de vós repreenderei o devorador, e ele não destruirá os frutos da vossa terra, e a vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos.